Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo ao vídeo analisando o edital que foi publicado para o concurso da Polícia Militar do Paraná, edital 2020, publicado agora. Tem algumas informações para você, é muito importante que você acompanhe este vídeo, assista até o fim. Carlão vai soltar a vinheta aí, solta a vinheta, Carlão! Bem, o que é que vai rolar aqui? Vou falar para você um pouquinho sobre o concurso da Polícia Militar, a tradição desse concurso, quem é que vai elaborar o concurso, o edital que foi publicado, o conteúdo programático que está lá e o que é que você pode esperar desse concurso. Tem muita informação, este vídeo é muito importante. Vamos começar com esclarecimento. Você que está aí preocupadaço, Pablo, nós estamos em meio a uma crise de saúde e como é que vai ficar o concurso? Bem, vamos lá. A ideia é que a prova seja realizada em junho. Se nós estivermos com uma crise grave até lá, se nós estivermos com esse problema ainda de circulação de pessoas, muito provavelmente a data da prova vai ser prorrogada, certo? O que não significa que o concurso vai deixar de existir, não vai deixar de existir, só vão prorrogar a data de realização da prova. Isso significa o quê? Mais tempo para estudar. E é isso que você precisa observar. Vamos conversar um pouquinho então sobre isso? Ó, edital da PM Paraná. O que é que nós temos aqui? Informação importante para os senhores. São 2.400 vagas totais, sendo que são 2.000 vagas para policial militar e 400 vagas para bombeiro militar. Essa é a tradição do quantitativo de vagas. Na última vez que nós tivemos este concurso, que foi promovido aí pela banca Fafipa, isso já faz bastante tempo, eu prestei o concurso junto com os meus alunos e fui aprovado. Vou lembrar você que a última vez que nós tivemos esse concurso houve um escândalo muito grande, a prova teve que ser aplicada 2 vezes por causa de um erro de aplicação. Um erro de aplicação. São 2.400 vagas. Isso significa que muita gente vai ser chamada. Por quê? Porque nós temos essas vagas ali, mas ainda é possível, você sabe, que ao longo do tempo, ao longo do processo, mais pessoas sejam chamadas em relação a esse quantitativo de vagas. Isso ali é o que já está no edital. Bem, de que você precisa para poder prestar este concurso? Ter nível médio completo, ter finalizado o ensino médio, ter no máximo 30 anos de idade na data do primeiro dia da inscrição. Então, se liga, tem que ter 30 anos de idade no máximo na data do primeiro dia da inscrição. Ó, eu já não posso mais prestar essa prova. Eu tenho 32, certo? Aqui até 30 anos. Outra coisa, carteira de habilitação ou permissão para dirigir categoria B, que seja válida e sem impedimentos. Esse aqui é o critério colocado ali no edital. Vamos falar sobre as inscrições para este concurso. Então, do dia 1º de abril até as 17 horas do dia 4 de maio. Então você tem um período grande aí para realizar a sua inscrição. Taxa de inscrição, R$100. A data da prova objetiva, a perspectiva é de que tenhamos essa prova no dia 28 de junho. Preste atenção. Já falei isso uma vez, vou falar novamente. Se não houver alteração nessa nossa situação relacionada ao problema do coronavírus, essa data deverá ser alterada, certo? Essa data deverá ser alterada. No edital, nós temos inclusive todos os locais de prova. Fique de olho, algumas cidades que são centros, né, de relativa circulação de pessoas, como é o caso de Cascavel, já não poderia fazer essa prova.
Percebe? Não podemos aglomerar pessoas, então pode ser que essa data de aplicação ainda se altere, certo? Vamos lá. O que é que nós temos para a prova? Uma fase objetiva, responder as questões, e uma fase discursiva, a provita de redação. Língua portuguesa, o primeiro conteúdo, são 15 questões, de longe uma matéria importantíssima, certo? Não há distribuição desigual de pesos, cada questão vai valer 1 ponto, então você já tem aqui, ó, português é o que mais aparece ali. Língua portuguesa sempre é a matéria que mais importa. Raciocínio matemático, 12 questões. Geografia, 12 questões. História, 10 questões. Informática, 7. E Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, 4 questões. Teremos uma redação, certo? Que vai valer 40 pontos. Veja essa informação. Para ser aprovado, você vai precisar obter nota igual ou superior a 20 pontos na prova objetiva, certo? Então precisa de uma nota mínima. Aí sim, se você estiver habilitado dentro do número de vagas especificadas, aí sua redação será corrigida. Muita atenção para isso. Você precisa garantir uma nota mínima. Por isso é tão importante, por exemplo, você gabaritar português, porque se você gabaritar português e conseguir aceitar pelo menos uma questão de cada matéria, depois você já está na boa, você já fez a nota mínima, entendeu? E aí, ó, escrever uma ótima redação para ganhar esses 40 pontos aí. Perceba que ainda não houve uma especificação a respeito do tema. Isso é importante, muito provavelmente será algo voltado à área ou sobre assunto voltado às atualidades. Precisamos falar um pouquinho sobre a redação, tá, dessa prova, daqui a pouco eu vou comentar. O conteúdo programático, certo? Eu vou falar aqui sobre o conteúdo programático voltado para a língua portuguesa. Pablo, eu quero ver os demais elementos. Tudo isso você vai encontrar no edital. Como eu havia prometido, estou fazendo aqui uma análise a respeito da parte de língua portuguesa e de redação. A nomenclatura dentro da parte de língua portuguesa está diferente do habitual, mas eu vou esmiuçar para que você possa entender o que nós temos aqui em relação a essa prova, tá? Muita atenção para o que eu vou explicar para você agora. Então vamos lá. Primeiro item, tá? Vai avaliar aqui capacidade do candidato quanto a quê? A apreensão do significado global dos textos. O que é isso aqui, Pablo? Isso aqui é interpretação. Estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais. O que significa? Intratextuais, dentro de um mesmo texto, relações entre as partes do texto. Intertextuais, um texto e outro texto, relação entre eles. Pode ser que essa prova tenha mais de um texto e que você tenha que estabelecer relação entre um texto e outro. Muito bem? Depois, reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto, nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e textual discursivo. Bem, com essa parte, o cara fala para você que ele pode cobrar qualquer coisa. Que ele pode cobrar de você fonética, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Aqui ele disse, estude toda a língua portuguesa, porque tudo isso eu posso cobrar. Ele vai pedir de você o reconhecimento desses elementos dentro de um texto. Que mais? A apreensão de efeitos de sentido decorrente do uso de recursos verbais, ou seja, texto, e não verbais, desenhos, em textos de diferentes gêneros, tais como tiras, quadrinhos, charges, gráficos, infográficos, etc. Quer dizer que pode ser que na base textual para a prova de língua portuguesa haja charge, quadrinho, gráfico e você tem que extrair as informações dali. Uma prova essencialmente até aqui de leitura e interpretação de textos. Mas você vai ver que não é só isso. Identificação das ideias expressas no texto, bem como de sua hierarquia, o que é a ideia principal e o que é a ideia secundária. Relações entre elas, oposição, restrição, causa e consequência, exemplificação, ou seja, qual é a estratégia
de desenvolvimento do texto. A análise da organização argumentativa do texto, ou seja, a identificação do ponto de vista, vai ter que saber reconhecer a tese do autor, o que ele está querendo dizer, e a estratégia que ele está utilizando para fundamentar, ou seja, saber analisar a argumentação. Dedução de ideias e pontos de vista implícitos no texto, a análise daquilo que está subentendido, certo? Aqui, reconhecimento das diferentes vozes dentro de um texto, bem como dos recursos linguísticos empregados para demarcá-las. Isso aqui significa que você vai ter que reconhecer que ideias estão por trás daquilo que está escrito. Isso, na verdade, é uma nomenclatura mais para o universo linguístico. Isso é coisa de professor universitário que coloca ali por causa das suas bases teóricas. No fim das contas, a questão é um tipo de questão bem simples de interpretação de textos. Você tem um texto, tem que ler e analisar se aquela interpretação é cabível, tá? Apesar dessa nomenclatura, estude língua portuguesa normalmente. O foco vai ser dado apenas na resolução de exercícios. Depois, reconhecimento da posição do autor frente às informações apresentadas no texto. Se você tem um fato ou uma opinião, se o texto é sério ou ridículo, se ele concorda ou discorda de alguma coisa e que recursos linguísticos ele usou para isso. Então você vai ter que analisar. Ele usou uma conjunção para demonstrar que ele discorda. O adjetivo nessa frase demarcou o ridículo. Daí para frente, certo? Depois, identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em determinados contextos, significação de palavras, basicamente, né? Sinônimos, antônimos e hiperônimos. A identificação dos recursos coesivos do texto, basicamente emprego de pronomes e elementos de retomada, expressões, formas pronominais, relatores, aqui se pode citar até mesmo conjunções, e relações de sentido que estabelecem. Eu até vou colocar nessa seara aqui alguns advérbios. Domínio da variedade padrão escrita, então aqui vem gramática. Normas de concordância, regência, ortografia, pontuação, etc. Ou seja, aqui você tem tudo. Crase, acentuação gráfica. O cara falou norma padrão, variedade padrão, tá? É gramática. Então, sim, você vai ter que estudar, além de tudo isso aí, gramática. Tudo bem? Depois, o que a gente tem ali ainda? Reconhecimento de relações estruturais e semânticas entre frases ou expressões. Isso aqui é análise sintática, relação estrutural, né? Então, sujeito, complemento. A identificação em textos de diferentes gêneros das marcas linguísticas que singularizam variedades linguísticas sociais, regionais ou de registro. O nome disso é variação linguística, tá? Há um assunto chamado variação linguística. Pode cair uma questão desse assunto. Se é uma variação diastrática, diatópica, diamésica, tá? Eu tenho uma aula, tá, sobre isso aí no meu canal do YouTube, que é bem simples também de você acompanhar, mas é claro que eu posso gravar algo específico para você. Redação. Você tem uma redação que vale 40 pontos. E nos critérios de correção do texto, o que você tem ali? A capacidade de elencar argumentos. Isso significa, muito provavelmente, que você terá um texto de natureza argumentativa. Mas tome cuidado. A Banca da Federal do Paraná é conhecida por solicitar textos distintos, do tipo uma redação discursiva, um texto discursivo, né, uma redação dissertativa, só que um pouco mais curta, 20 linhas ou 10 linhas. O padrão é que ela exige de você um texto de até 30 linhas. Nesse caso, você vai seguir o modelo simples de redação, com tese, argumentação, desenvolvimento, com 2 ou 3 parágrafos e uma conclusão simples. Pablo, como é que eu vou estudar de hoje até o dia da minha prova? A minha sugestão é que você faça o seguinte planejamento, que você vá trabalhando teoria, certo? O conteúdo base daquilo que vai aparecer na prova e vá aliando isso aqui a exercícios, tá? O que você tem que fazer? Tem que pegar os exercícios da banca, você encontra diversos na internet, e avaliar por meio disso aqui, dessa relação entre teoria e exercícios, qual é o perfil de cobrança, tá?
o perfil de cobrança. Você vai perceber, por exemplo, que pontuação é um assunto que cai muito nas questões dessa banca examinadora. Então você tem que ter pontuação na ponta da língua, né? Ficou quase um trocadilho aí. Um pouco de concordância também, regência é um assunto que cai, questões sobre retomada pronominal, questão que costuma aparecer. Então você traça o perfil. Assim que você traçar o perfil, você vai focar nos assuntos mais relevantes. Assuntos mais relevantes. Aquilo em que você tiver dificuldade dentro dos assuntos relevantes, o que é que você faz? Busca a teoria, certo? E é esse o ciclo, teoria, exercício, perfil da banca, assuntos mais relevantes e volta para a teoria. Depois que você matou suas dúvidas, o que você faz? Vai para os exercícios e começa a trabalhar com exercícios comentados. Porque o comentário ajuda você a fixar a teoria relacionada a essas questões. Na última vez, quando eu prestei o concurso, eu percebi que muita gente estava despreparada, porque foi estudando da maneira mais louca do mundo. Fez o quê? Foi lá, comprou uma apostilona numa banca e saiu lendo a apostila. Não é assim, cara. Não é assim. Você precisa fazer uma preparação e essa preparação deve ser uma preparação séria. Ou seja, voltar o conteúdo específico para aquilo que está no edital e trabalhar com as questões que são questões de praxe daquela banca examinadora. Aqui você vai acompanhar tudo isso, certo? Eu preciso de que você fique de olho no meu canal do YouTube e em todas as minhas redes, que eu sempre vou publicar conteúdo novo, tá? Nelas para você ficar atualizado. Essa é uma análise do edital e daquilo que você terá na sua prova. Tem que aproveitar porque é um conteúdo riquíssimo para garantir que você vai desenvolver bem os seus estudos, tá bom? Muito bem. Agora eu preciso de que você faça o seguinte, deixe um like, deixe um comentário e faça sua inscrição no canal para não perder as atualizações. Aquele abraço, força guerreiro!